Amém, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Amém. Todo mundo encontrou Marcos capítulo 5? Sim. Nós vamos ler o capítulo todo então. Preste atenção. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e com perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Oremos. Deus querido e eterno, estamos diante da tua palavra, que é inerrante, que é infalível, que é indestrutível, que é eterna. Tudo passa exceto a tua palavra. E pedimos, ó Deus, que o Senhor traga, Senhor Jesus, ao nosso entendimento, que o Senhor quer falar conosco nessa noite, nesse sermão, em o nome de Jesus. Amém. Quebrando o cativeiro espiritual, esse foi o tema do sermão, que foi o tema que eu coloquei para esse sermão, e não podia ser outro. Quando nós olhamos, irmãos, para o contexto do que está acontecendo aqui, nos saltam aos olhos algumas curiosidades e algumas dúvidas. E eu gostaria de esclarecer para os irmãos algumas curiosidades a respeito desse texto. Primeiro, que Gerasa ou Gadara era um conjunto de 10 cidades gregas. E Gadara ou Gerasa era a maior dessas 10 cidades, que faziam parte da Decápolis. Decápolis significa justamente isso, um conjunto de 10 cidades. E Gerasa ou Gadara era a maior delas. Ficava a cerca de 16 quilômetros do mar da Galileia. Quando nós vemos isso aqui, a gente olha e analisa o contexto anterior, e nós vemos que Jesus, ele sai com os seus discípulos, e o texto, a narrativa de Lucas diz que entrando ele no barco, Jesus adormeceu.
E aí, numa certa altura do campeonato, Jesus dormindo, os discípulos navegando, vem uma forte tempestade naquela noite. E os discípulos então começam a clamar com grande voz e acordam Jesus, que levanta, desperta do sono, sai para fora, repreende aquela tempestade, os ventos se acalmam, e ali eles dizem aquela frase magnífica: quem é este que até os ventos obedecem? E logo então eles chegam nesta cidade. Quando nós entendemos isso e nós começamos a pensar em cima do texto, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele se importa de uma maneira ímpar, particular e individual com cada ser humano do planeta Terra. Deus tem um modo único de agir com cada ser humano do planeta Terra. Hoje nós estamos aí com mais de 7 bilhões de habitantes no mundo, e se marcássemos um horário e todos ao mesmo tempo abrissem a boca e começassem a orar a Deus, Deus distinguiria cada uma voz e saberia qual dos seus filhos está falando o quê. Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente, Ele sabe o que nós precisamos, Ele é onisciente, Ele é eterno. Jesus então parte com os seus discípulos em uma viagem por causa de um homem, um filho, que estava sendo atormentado por uma legião de demônios. Jesus, quando recebe o convite a se retirar de Gerasa ou de Gadara, ele automaticamente vai, como se ali tivesse cumprido o seu papel e a sua missão. Jesus veio ao encontro daquele homem que tinha sido repudiado pela sua família, pelos seus amigos, pela sociedade. Para aquele homem, coroa da criação do Senhor, a qual o Senhor olhou e disse: muito bom, a qual o Senhor colocou o seu ruach, o fôlego de vida, agora estava possesso por demônios. Irmãos, nunca teve tanta manifestação demoníaca na Bíblia como no Novo Testamento, depois da aparição do Filho de Deus. Se você é acostumado a ler a Bíblia, você vai perceber que no Antigo Testamento são poucos casos de possessão demoníaca, são poucos enfrentamentos, e até porque grandes homens de Deus caminharam no Antigo Testamento, viveram naquela época, mas nenhum deles, ou muito poucos, tiveram um enfrentamento tão direto contra o reino das trevas como o Senhor Jesus Cristo. E aqui se cumpre o que o apóstolo João vai nos dizer lá em 1 João capítulo 3, que Jesus Cristo veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Ninguém mais consegue fazer. Não existe pregador no mundo, não existe ministério no mundo, não existe campanha no mundo, não existe exorcismo no mundo, não existe nada que consiga destruir as obras das trevas, as obras do diabo, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Jesus é aquele que entrou na casa do valente, maneou o valente e saqueou a casa do valente. Jesus Cristo é aquele que esmagou a cabeça da serpente quando foi crucificado na cruz do Calvário. Ele nos entregou ali a vitória e a derrota de Satanás. O apóstolo Paulo, em uma das cartas, em Colossenses, vai dizer que Jesus Cristo rasgou o dito, o contrato, a cédula que o diabo tinha contra nós e deixou cravada na cruz, não para a nossa vergonha, não para a vergonha dele, mas para a vergonha de todo principado e potestade. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo não conhece fronteiras. Minha é a terra e toda a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Lembra do exemplo de Jonas, no ventre do peixe, nas profundezas da morte, nas profundezas do mar, e a Bíblia diz que de lá Jonas orou e Deus ouviu a oração do seu filho. Eu não sei quão longe você está,
Talvez você está aqui presente, o seu corpo está aqui, mas a sua alma está longe do Senhor. Saiba que hoje, nessa noite, o Senhor Jesus Cristo vai ao seu encontro. Não existe nada e nem ninguém que impossibilite Jesus de chegar até você. Não existe tempestade que possa impossibilitar Jesus Cristo de chegar até onde você está. E Jesus fez isso. Jesus chegou até onde aquele homem está. Olhando para o nome da cidade, a raiz hebraica de Gerasa significa o possuído. O próprio nome da cidade já era um nome complicado. Aquele conjunto de 10 cidades sempre, durante 300 anos, já vinham sendo objeto de possessão de outras pessoas. Ou eles eram possuídos por Alexandre o Grande. Depois da morte de Alexandre, eles foram dominados pelos Ptolomeus do Egito, depois pelos assírios, e agora estavam debaixo do domínio do Império Romano. Toda vez que Gerasa caía, todas as outras 9 cidades também. Aquelas pessoas viviam a cultura da possessão, do não pertencimento a alguma coisa. E com isso, eles sempre absorviam tudo o que aquele povo dominante trazia. Sua cultura, seus deuses, seus demônios. Jesus Cristo então vai na direção daquele homem. E eu queria aqui conversar com você sobre alguns aspectos de como Satanás trata o ser humano, de como a sociedade ou os homens tratam os homens. E homens aqui gênero humano, e como Jesus Cristo trata o ser humano. Em primeiro lugar, Satanás. A Bíblia vai dizer, e Jesus está falando dos falsos mestres, em João capítulo 10, de que os falsos mestres, ou o falso ensino, a mentira por eles pregada, vem para roubar, matar e destruir. E esses adjetivos malignos podem ser muito bem empregados ao diabo. Mesmo que o texto ali não esteja falando especificamente, João capítulo 10, do diabo, o diabo ele rouba, ele mata e ele mente. João 8,44 diz que ele é assassino e mentiroso. E que o seu desejo é esse, mentir e matar. Nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que este homem estava possuído. E há uma diferença entre possessão e pertencimento. Muitas pessoas pertencem a Satanás, estão já como um maligno, mas não estão possessos, não há uma manifestação. E muitas vezes nós pensamos, e iludidos pelo que a mídia mostra, os filmes mostram, ou até os ministérios por aí que fazem entrevista com demônios, de que a pessoa se retorce, vira os olhos, muda a voz, rola no chão e faz umas coisas meio esquisitas. Não vou entrar aqui no mérito de debater isso, mas o texto aqui não mostra esse homem fazendo isso. Nós vemos, por exemplo, Judas, e a Bíblia diz que Judas entrou no corpo dele, foi possesso por Satanás, e em momento nenhum Judas mudou a voz, torceu a mão, revirou os olhos, ou fez algo desse tipo. Simplesmente Judas, olhando para Jesus, comendo com Jesus, levantou da mesa e pacificamente foi caminhando vender Jesus por 30 moedas de prata, completamente possuído por Satanás. Quando ele volta, ele ainda volta possesso, possuído por Satanás, e dá um beijinho no rosto de Jesus. Quando nós vemos Jesus Cristo falando do quadro final em Apocalipse, em Mateus capítulo 25, nós vemos que muitas pessoas dirão, mas em teu nome nós fizemos isso, aquilo e aquilo outro. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Esse homem, ele estava possuído por uma legião. Veja aí o que o diabo faz, versículo 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos.
esse homem estava possesso, ele já não respondia mais por ele já não mais falava por ele, mas todas as suas ações eram feitas pelos demônios que estavam nele. Isso aqui não é história da carochinha, irmãos, não é brincadeira, é algo sério, e nos mostra aqui uma realidade espiritual que muitas vezes negligenciamos. Esse homem estava completamente dominado pelos espíritos malignos. A legião, e quando ele se apresenta assim, pode ser uma referência à legião romana. E se for uma referência à legião do exército romano, eram 6.000 soldados, a mais terrível força romana, compostas pelos seus incendiários, seus arqueiros, os seus guerreiros mais ferozes, que quando marchavam só traziam desolação, entravam literalmente para roubar e matar. E esse homem, quando esse demônio, quando se apresenta, ele mostra para nós aqui que o inimigo não está de brincadeira, e que a sua vontade é fazer guerra contra o Cordeiro, guerra contra o Filho de Deus, guerra contra o povo de Deus. Nós vemos também que esses demônios fizeram com que esse homem adoecesse, perdesse completamente o juízo, perdesse a família, tudo que ele tinha, a sua dignidade, andasse como um louco, dormindo em cima de túmulos, se machucando, se ferindo. Quando nós lemos o contexto dos outros evangelhos, nós vemos que esse homem ele era possesso por uma raiva e uma fúria gigantesca, e as cadeias feitas pelos homens não seguravam. O diabo humilhou aquele homem, maltratou aquele homem. O inimigo queria acabar completamente com aquele homem. É isso que o diabo faz. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo na sua vida, porque se você der lugar para ele, ele vai fazer isso: roubar, matar e destruir. A sociedade o prendeu com grilhões, com cadeias, o excluiu da sua família, tirou do seu convívio, porque os homens não têm a arma necessária para tratar isso. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos não lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Nós devemos buscar no Senhor as armas espirituais para destruir toda a injustiça e todos os sofismas. A sociedade excluiu. Mas o que é que Jesus fez? Jesus veio ao encontro desse homem. O primeiro ato de Jesus foi libertar esse homem da possessão demoníaca. Jesus trouxe a dignidade de volta para aquele homem, e quando ele foi encontrado pelos cidadãos daquela cidade, ele estava vestido, porque o inimigo, inclusive isso, mostrou a sua nudez para humilhar aquele homem. Jesus trouxe a consciência daquele homem de volta, e quando os cidadãos daquela cidade mandaram Jesus sair, Jesus saiu. Quando eles pediram para Jesus sair, Jesus saiu, mas deixou ali um missionário. Jesus disse para aquele homem, versículo 19: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Jesus não saiu dizendo: vai e conta como você foi possuído pelo diabo, como foi ruim a sua vida. Vai e anuncia o que Deus fez por você. Talvez você está querendo ir para tantos lugares do mundo, ser missionário aqui e acolá, na sua família. Vai e anuncia para a sua família o que Jesus fez por você. Para concluir, muitas pessoas acreditam que o diabo é o rei do inferno. Não. O inferno é uma prisão criada por Deus para torturar o diabo, seus demônios e todos aqueles que por lá forem. Quando Jesus, no capítulo 7, versículo 7, os demônios clamam com grande voz e dizem assim: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Jesus não somente é o nosso libertador,
mas também Ele é o atormentador dos espíritos malignos. O Senhor tem poder sobre tudo e sobre todos. Amém. E Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Dê testemunho do que Jesus fez na sua vida. Dê testemunho do que o Senhor Jesus Cristo está fazendo por você, e muitos vão se maravilhar. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Bendizemos, ó Paizinho, o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Seja conosco, fala conosco, em nome do teu Filho amado. Amém e amém.